Carlo Ancelotti explodiu numa coletiva de imprensa e confrontou um repórter diante de dezenas de câmeras. Não foi uma reação qualquer, não foi mal-entendido, não foi exagero da imprensa. É sério, nunca se viu algo assim há dias da estreia da Copa do Mundo de 2026. E tem um detalhe que circula nos bastidores e que a CBF ainda não confirmou publicamente. O assessor de imprensa supostamente havia alertado Ancelotti segundos antes sobre qual seria a pergunta incômoda. E o pior ainda nem veio à tona. Nos próximos minutos você vai entender exatamente o que aconteceu e por que isso muda tudo para o Brasil na Copa. Quando algo desse tamanho acontece há dias de uma estreia, não é um problema qualquer. A gente está falando do técnico da seleção brasileira, um homem de 70 anos, tricampeão da Champions, alguém que dirigiu Real Madrid, PSG, Bayern. Um técnico que supostamente controla emoções. Se Ancelotti perde a compostura, é porque a pressão interna estava insuportável. E os bastidores disso são piores do que a maioria imagina. Tudo começou numa quinta-feira de manhã. Auditório da concentração da seleção. Cerca de 80 jornalistas, fotógrafos, produtoras. Sol forte, clima tenso. Ancelotti senta ao lado do assessor de imprensa, coloca os óculos. As primeiras perguntas são tranquilas, rotina de coletiva. Mas aí vem a pergunta que ninguém podia evitar. O futuro de Endrick no time titular. A pergunta sobre por que o jovem atacante de 17 anos, a grande promessa do Brasil para 2026, não está jogando regularmente pelo clube e se isso gera dúvidas sobre sua escalação. Silêncio na sala. Ancelotti coloca os óculos, respira fundo. Os primeiros sinais de incômodo aparecem no rosto. Ele responde, mas em tom curto, educado, mas gelado. Segundos depois, outro repórter levanta e toca no mesmo ponto, de outro ângulo. Desta vez, Carlos se inclina para a frente. A voz sobe. Ele abandona a câmera, olhar fixo no jornalista. Levanta da cadeira e caminha alguns passos. Gesto que paralisa a plateia inteira. Aponta o dedo para o repórter e fala sobre interferência, sobre dúvida plantada propositalmente. O assessor toca seu braço tentando contê-lo. Ancelotti volta à cadeira, mas a tensão marca o desfecho da coletiva. Câmeras explodem de flashes, murmúrio na plateia. É sério. Mas para entender por que isso é tão grave, a gente precisa voltar alguns dias. Há semanas, internamente, havia debate intenso sobre quanto apostar em Endrick desde já, versus preservar a estrutura tática com Vinícius Júnior, como referência máxima no ataque. Ancelotti teria defendido oportunidade gradual, dar minutos, construir confiança, não titular imediato. Vinícius Júnior, capitão tácito, campeão da Champions pelo Real Madrid, teria concordado com essa abordagem cautelosa. Mas a imprensa, alimentada por comentaristas das redes e streamers, transformou isso em dúvida técnica e falta de coragem. E tem um detalhe que quase ninguém percebeu. Casemiro, que divide vestiário com esses jogadores há mais de uma década, teria evitado o comentário público, mas internamente sinalizava preocupação com o clima de divisão. De um lado, Ancelotti e a comissão técnica querendo controle tático e risco calculado. Do outro, setores da imprensa e parte do vestiário querendo inovação, querendo que o Brasil apostasse tudo em Endrick desde já. E no meio, Neymar, figura de transição, veterano, observando tudo sem se posicionar abertamente. Mas seu peso no grupo pesando no clima. Calma, porque o detalhe mais polêmico eu deixei para depois. As reações vieram imediatas. Vinícius Júnior manteve compostura, evitou entrevista. Mas pessoas próximas afirmam que o capitão teria apoiado Ancelotti internamente. O técnico estava defendendo uma estratégia, não atacando ninguém. Endrick, por sua vez, teria mantido calma absoluta, dizendo acreditar na seleção, acima de tudo. A comissão técnica inteira saiu em defesa do técnico. Mas a preocupação era evidente. Sinal de desgaste antes da competição começar. A CBF, por sua vez, chamou a calma, informando que situações de pressão são normais. Mas nas redes explodiram os debates. Uns defendem Ancelotti, viralizam prints da coletiva com caption "Respeito à experiência". Outros pedem calma sobre reação desproporcional. A torcida ficou dividida. Comentaristas conservadores defendem o direito da imprensa de questionar. Progressistas questionam se Ancelotti não teria perdido o controle, que um técnico campeão deveria manter. Agora, Carlo Ancelotti está entre duas decisões ruins. Se ele mantém a cautela com Endrick e o Brasil não render bem, a pressão por impulsividade desperdiçada cai sobre ele e sobre a CBF. Mas se coloca o garoto no titular agora, testando sob pressão máxima, e ele falha. A narrativa vira técnico medroso, que desabou quando precisava ser criativo. Qualquer escolha vira crítica.
E o prazo está correndo. Faltam semanas para a primeira partida. O técnico precisa resolver essa tensão interna, antes que o vestiário inteiro racha. O episódio não muda a escalação imediata, mas deixa marca no clima pré-competição. Jornalistas ficarão ainda mais vigilantes. O questionamento sobre Endrick não vai embora, vai amplificar. A próxima atividade da seleção será observada em dobro. Se Brasil vencer o amistoso com o Endrick em campo, a pressão diminui. Se não, volta em força total. Isso é peso demais para levar para uma Copa. Um técnico tricampeão da Champions explotando numa coletiva soa como clima insustentável. E olha, isso está longe de acabar. Essa é a informação que circula até agora. Nas próximas horas devem pingar novos detalhes, e eles podem virar essa história de cabeça para baixo. Para você, foi exagero da imprensa questionar Endrick? Ou Ancelotti cavou a própria cova perdendo a compostura? Escreve aí embaixo. E se você não quer descobrir a próxima bomba depois de todo mundo, se inscreve e ativa o sininho agora. Porque quando isso estourar de vez, você vai querer ser o primeiro a saber, não o último.